Olá, queridos catequizandos, eu sou a catequista Neuzi e hoje então nós vamos falar sobre o 13º encontro. Vamos pedir as bênçãos de Deus, que nos ilumine na palavra e que nós possamos então comunhar a experiência de Jesus entre nós. Cantamos juntos então, invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Então, hoje vamos falar sobre uma questão muito importante, que é sobre a oração do Pai Nosso, a oração que é mais rezada no mundo inteiro e está contida no nosso manual, no 13º encontro, que fala: Jesus nos apresenta a Deus como nosso Pai. Então, sempre que a gente chama o Pai, é porque Ele está presente e Ele vai nos atender. No manual de hoje, então, ele fala na Bíblia onde que a gente encontra a citação que os apóstolos pedem: Jesus, ensina-nos a rezar. E lá em Mateus, no capítulo 6, do versículo 9 ao 13, está a oração do Pai Nosso. Eis como deveis rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque se perdoardes os homens e as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Esse é o grande ensinamento, porque nós, seres humanos, sempre cometemos algumas falhas, alguns erros, e precisamos do perdão. O perdão é uma ação diária que a gente precisa fazer. E é nessa oração que Jesus ensina aos seus apóstolos que a gente precisa, então, fazer uso todos os dias. No manual tem uma história bem interessante, que eu vou pedir a participação de vocês. Então, em casa, vocês vão achar uma folha retangular para fazer a dobradura de um avião, para que a gente possa contar essa história aos pais, aos padrinhos, aos amigos. Vocês já sabem fazer a dobradura do avião? É muito fácil. Então, pega um retângulo, dobra ao meio, as pontinhas, um lado para cá, outro para lá, e faz as asas. Tá? Eu até fiz um outro aqui, porque sabe quem é o comandante dessa história? É Deus, né? Fiz as janelinhas, e uma janelinha para mim e uma para minha filha, tá? Então, quando esse menino foi viajar sozinho pela primeira vez de avião, ele estava com muito medo. Quer dizer, ele não demonstrava medo. As outras pessoas pensavam assim: nossa, mas ele sozinho não está com medo? E durante o voo, o avião então teve turbulências e ele não demonstrou medo algum. Quando o avião aterrissou, uma senhora perguntou assim: mas você não teve medo? E ele falou assim: não, porque eu sei que quem está no comando, quem é o piloto, sempre é Deus, né? E ele acabou tranquilizando a senhora, e os demais que ouviram a história, porque quando a gente tem confiança em Deus, a gente não tem medo, porque Deus sabe os caminhos que a gente deve percorrer. Então, rezando a oração do Pai Nosso, a gente tem plena confiança, de que Ele é o nosso Pai,
Ele nos protege e Ele nos guia. Lá na Bíblia, além do profeta Mateus, do apóstolo Mateus, Lucas também pergunta: Senhor, né, ensina-nos a rezar. Como que a gente deve rezar? E lá também consta, né, a oração do Pai Nosso. Então, o desafio do nosso encontro hoje é procurar os dois apóstolos, Mateus e Lucas, como está lá no manual, para ver a comparação da oração do Pai Nosso, né? E também tem para completar lá no manual as mãozinhas, né, que começam a explicar a oração do Pai Nosso, e vocês vão completar cada mãozinha com uma frase da oração. E também vocês precisam conversar com seus pais qual foi a primeira oração que foi lhes ensinada, para que na quinta-feira a gente possa falar, então, sobre as primeiras orações que a gente aprende. Eu aprendi a cantar aquela música: Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só quero te dizer que quero te amar. E o Santo Anjo. Foram as primeiras orações assim que eu aprendi. Depois veio o Pai Nosso, Salve Rainha, né? Na catequese a gente aprendeu o Creio, muitas outras orações, né? Então, vocês vão pesquisar com seus pais qual foi a oração que vocês aprenderam lá quando eram bem pequenininhos, certo? E também qual é o momento que vocês se reúnem em família para rezar. Se vocês fazem oração antes das refeições, ou se vocês vão à missa ou à igreja, qual é o momento que vocês conseguem se reunir todos da família, pai, mãe e irmãos, né, os avós ou quem mora na mesma casa. Isso tudo a gente vai conversar então no nosso encontro virtual. Por que a gente precisa rezar a oração do Pai Nosso todos os dias? Para lembrar que Ele é o nosso Pai e não nos abandona em momento algum. Então é essa a nossa lição de hoje, né? Pensar em Jesus, como Ele ensinou os seus discípulos a rezarem e como a gente vai orar daqui para frente, né? Um grande abraço no coração de vocês e até o nosso encontro virtual.